pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Respostas Divinas. Eu sou o Wellington e é um prazer estar mais uma vez aqui gravando vídeo, trazendo uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Se você está chegando agora e você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí, deixa um like para poder ajudar o nosso canal, fortalecer, para que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Antes de entrarmos no nosso tema, eu gostaria de lembrar para vocês que os vídeos terça, sexta e domingo nós temos vídeos novos com palavra, abençoada da parte de Deus para o seu coração. Também eu gostaria de lembrar a você que todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos vídeo de oração. Não saia de casa sem orar, sem buscar a face do Senhor. Você começando o dia bem, vai terminar o dia bem, com certeza, e na presença do Senhor. Então, gente, vamos para o nosso tema, um tema também interessante. O tema de hoje é: como morreram os apóstolos? Olha só, em relação à morte dos apóstolos, existe caso que a Bíblia diz de que os apóstolos morreram, mas tem caso que a Bíblia não diz. Então a gente vai basear na tradição, na história, que fala sobre como eles morreram. Então vamos aí analisar de forma bem sucinta como os apóstolos morreram. Vamos aí para o primeiro apóstolo. O primeiro apóstolo é o apóstolo Judas. Judas, ele morreu entre o ano 30 e o ano 33 depois de Cristo. A morte de Judas, a Bíblia fala, não tem como a gente escapar, fugir, que a Bíblia diz que Judas suicidou-se. Arrependido por ter traído Jesus, ele se enforcou em uma árvore sobre um penhasco. A Bíblia diz também que a corda arrebentou e Judas caiu lá de cima no meio das pedras. Então a Bíblia fala sobre a morte de Judas. Suicídio em 30 ou 33 depois de Cristo. O próximo apóstolo é Tiago Maior. Ele foi decapitado ou perfurado pela espada de um soldado. Então ele foi morto desta forma, decapitado ou foi perfurado. A tradição não diz mais ou menos se foi decapitado ou perfurado, então diz aí, perfurado ou decapitado pelo soldado romano. Tiago Maior. O próximo discípulo é Filipe. Ele morreu no ano 54 depois de Cristo. Ele morreu de forma parecida com a de Jesus. Ele foi crucificado ou torturado até a morte, lá na Ásia Menor. Foi a morte de Filipe, torturado, morto, crucificado na Ásia Maior. O famoso Mateus, ele morreu decapitado, E também decapitado, esfaqueado e queimado, tá? É a morte trágica de Mateus. E isto aconteceu no ano 60 depois de Cristo. O próximo discípulo é Tiago Menor. Ele morreu entre 63 ou 64 depois de Cristo. Tiago Menor, ele foi apedrejado e espancado por ordem do imperador Nero. Nero, muito covarde, bem terrível esse homem. Ele mandou apedrejar Tiago Menor. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado por ordem do imperador Nero, imperador de Roma. Quando foi crucificar Pedro, Pedro falou: não, eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu mestre Jesus foi crucificado. Então ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo. Ele não queria, como Jesus morreu crucificado direitinho, a cruz para cima, ele falou: não, eu não sou digno. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André morreu no ano 69 depois de Cristo. Ele morreu suspenso também em uma cruz lá na Grécia, tá? Então, André morreu crucificado também lá na Grécia. Porque André não quis renegar a fé. Disseram para ele: você renuncia a sua fé em Jesus ou você morre. Ele optou em permanecer firme na presença do Senhor,
por isso ele morreu também crucificado. Tomé foi perfurado com uma lança pelo soldado lá na Índia. Então ele morreu através de uma perfuração de uma lança de um soldado. João, tem 2 João na Bíblia. Tem um João de Apocalipse e tem João que batizou Jesus. João que batizou Jesus, ele morreu decapitado quando a sobrinha de Herodes pediu numa festa de aniversário. Herodes falou assim com a sua sobrinha: olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. João estava preso no cárcere. Então ela, induzida pela mãe, diz: eu quero a cabeça de João numa bandeja de prata. Então aquele Herodes mandou decapitar João e trouxe na festa de aniversário a cabeça de João numa bandeja de prata. Temos o João de Apocalipse. O João de Apocalipse, ele foi exilado lá na ilha de Pátimo, João de Apocalipse, né? E ele morreu por volta dos anos 90 depois de Cristo. Ele depois foi exilado lá na ilha de Pátimo, depois ele mudou para a Grécia e, pelo que nós observamos, ele morreu de morte natural. Não sofreu nenhuma morte de forma trágica, morreu de forma natural. Bartolomeu, não existe uma data definida. Em relação à morte dele também, Cris, não tem assim não há um consenso com a morte de Bartolomeu. Mas de acordo com a tradição, Bartolomeu ou foi crucificado, ou foi esfolado, né? Ou foi decapitado pelo irmão do rei Polímios. Então não existe uma definição certa, mas de todo efeito ele morreu de forma trágica como mártir, porque também não abandonou a fé. Simão, não houve também uma data definida. Não temos aqui na tradição sobre a morte dos apóstolos uma data X, mas tudo indica que ele foi morto na Pérsia porque ele não quis adorar o Deus Sol. Lá na Pérsia, um deus que era Deus Sol, Simão negou, não queria adorar o Deus Sol, continuou firme adorando o Deus verdadeiro. E por isso ele foi morto, mas também não apresenta a tradição, os historiadores não diz a forma que ele morreu, mas ele morreu como um mártir também, tá? De uma forma cruel. Simão. O próximo apóstolo é o apóstolo Judas Tadeu. Não confunda, gente. Judas Iscariote morreu enforcado, tá? Porque traiu Jesus. E o Judas Tadeu não tem uma data definida. Os historiadores não contam a data, porque não tem uma informação legal. Mas, de todo efeito, ele foi martirizado, morreu como Marte, né? E aí também não fala o tipo de morte que ele sofreu, mas ele morreu lá em Beirute, atual Líbano, ao lado de Simão, seu grande amigo. Então nós temos aí a morte dos apóstolos, tá bom, gente? Então é um assunto interessante também, porque a gente fala muito dos apóstolos, fala de Jesus, mas temos que saber também a forma em que os apóstolos morreram. Olha, em relação à morte, não há aquela questão de por que Deus permitiu. Alguém pode dizer isso, né, Cris? Mas por que fulano era crente, o apóstolo adorava a Deus e morreu de forma trágica, não sei o quê? Olha, para Deus não importa a forma que a pessoa vai morrer. O importante é que nós devemos estar na presença de Deus. E quando Jesus nos chamar, nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor, de acordo com os nossos estudos anteriores, preparado para encontrar com Jesus na volta dele, tá bom? Gente, que Deus te abençoe grandemente. Continua assistindo nossos vídeos e nós temos o maior prazer em gravar vídeo para vocês, tirando algumas dúvidas, trazendo a palavra de Deus. E todos os domingos, às 15 horas, nós temos um quadro aqui no canal chamado Pergunte ao Pastor. Se você tem dúvida de alguma coisa, você já pode fazer as suas perguntas aqui em nosso vídeo e nós estaremos respondendo. Então, gente, fica firme aí, compartilha esses vídeos com outras pessoas e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.